Durante o isolamento social, muita gente abusou do álcool, né? Já outras pessoas também acabaram iniciando o uso de bebidas alcoólicas. Mas será que isso pode apresentar alguma consequência fisicamente para a gente? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a gastroenterologista Eleusa Farias. Bom dia, doutora Eleusa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Bem Assim. Obrigada mesmo. Bom dia a todos os espectadores. Então quer dizer que o uso exacerbado de álcool aí pode trazer prejuízos para a nossa saúde? Vamos explicar isso. Com certeza. O álcool é uma substância tóxica e traz efeitos nocivos no organismo, tanto a nível cerebral como nos órgãos específicos. A OMS relata um número tão elevado de mortes pelo uso abusivo do álcool, em torno de 3 milhões por ano no mundo. E isso se deve exatamente a um consumo exagerado. Nesta fase de pandemia, né, de isolamento social, as pessoas estão passando por uma situação de estresse muito intenso. Sim. Porque perderam o seu trabalho, porque deixaram de produzir, porque estão ganhando pouco, porque ficaram muito mais ociosas. E isso gera um estresse intenso e muitas vezes elas buscam na bebida o efeito que vai desde um relaxamento e aumento do sono até realmente efeitos bem mais intensos de agressividade, violência e dano ao organismo. Pode acontecer desse uso exacerbado do álcool também agravar alguma doença já pré-existente nas pessoas? Sim, com certeza, né? Nós sabemos que o álcool, ele tem um efeito, estamos no mês do julho amarelo, né? Então eu acho que como hepatologista eu vou também relevar a ação do álcool no fígado. Então, muitas vezes as pessoas não sabem que são portadoras do vírus B, vírus C da hepatite, porque a doença hepática é silenciosa. Então, a importância de testar, né, para se descobrir essas doenças e até impedir o uso do álcool nessas pessoas, porque sem saber que tem, elas podem ter um hábito de consumir mais e isso agrava a doença hepática, né? O álcool ele é danoso para o fígado e pode levar até a cirrose. Então, muitas pessoas, com certeza, nesse período aí de pandemia, com o uso em excesso, vão agravar a sua doença hepática já existente ou vão começar a despontar com algum tipo de agressão ao fígado. Então, é importante saber que a doença hepática ela tem 3 estágios. Né? Ela inicia, a doença hepática alcoólica, ela inicia no estágio de esteatose, que é de acúmulo de gordura. Sim. E nessa fase praticamente é assintomática. Você pode detectar algumas enzimas hepáticas alteradas, mas normalmente é assintomática. Mas o álcool pode também levar a um efeito agudo no fígado, de um quadro de hepatite alcoólica aguda, que pode ser, às vezes, grave e fatal. E a médio e longo prazo, esse estresse contínuo no fígado, através do uso do álcool regular, pode levar a um estágio mais avançado, que é o de cirrose hepática. Sim. E com isso, maior índice de hepatocarcinoma e de câncer de fígado. Então, o álcool ele é bastante nocivo, né? A OMS diz que não existe uma dose segura, Sim. mas a gente sabe que existe um consumo habitual que pode ser minimizado, esses efeitos aí. Doutora, somente o fígado ele pode ser afetado pelo álcool ou outros órgãos também? Muitos outros órgãos. Então, vamos falando boca, laringe, esôfago. O índice de câncer é bem mais aumentado em quem usa álcool em excesso. A gente sabe que o álcool pode provocar piora da doença do refluxo gastroesofágico, porque ele diminui a pressão nos esfíncteres do esôfago, tanto superior como inferior.
então ele piora o refluxo. O álcool pode, inclusive, causar uma gastrite aguda, ele aumenta as secreções intestinais, então as pessoas mais comumente têm diarreia. O álcool, ele causa desnutrição, ele diminui a imunidade, então nesse período de pandemia também é algo que as pessoas precisam ter cuidado com esse consumo, porque imagina, você está exposto a uma doença viral que pode ser grave. Sim. E se seu organismo está com as defesas baixas, ele vai ter uma resposta inflamatória muito pior e uma evolução mais drástica. Então, assim, o consumo de álcool é perigoso realmente. E a gente sabe que ele também pode causar pancreatite. Então, tanto pancreatite aguda pode estar envolvida com álcool, pode ser fatal, como o uso do álcool ao longo dos anos, de forma em excesso, pode causar pancreatite crônica, que é uma doença em que todo o pâncreas fica fibrosado e diminui as suas secreções, a sua função, o indivíduo fica desnutrido, tem muita dor, tem gordura nas fezes, enfim, é um quadro bem drástico. Uhum. No fígado, eu já falei que é muito importante, e é importante também a relação do álcool com o cérebro. A gente sabe, nós temos neurotransmissores. Sim. E esses transmissores é quem vão dar essa mensagem ao cérebro, que vai influenciar no comportamento, vai influenciar na sua atividade motora, porque existem neurotransmissores que estimulam e eles são inibidos. Uhum. E outros que inibem e são estimulados com o álcool. O GABA, que é o ácido GABA-aminobutírico, o glutamato, tudo isso, essa relação faz com que o indivíduo tenha um comportamento que vai desde relaxamento e sono até agressividade, violência, euforia. O álcool, ele aumenta a serotonina, que é o hormônio do prazer, da melhora do humor. Então, muitas pessoas buscam, e é aí onde está o perigo. Porque quando passa o efeito, a pessoa volta ao seu normal. E aí se identifica com todos os seus problemas, em especial nesse período de isolamento e distanciamento social. Então, é muito nocivo e é preciso ter muito cuidado. Uhum. Com certeza. E eu acho que até que é preocupante também, né, com essa questão aí de lives que começaram a bombar, o uso até de adolescentes. Na verdade, isso já existia antes da pandemia, né? Mas parece que agora deu-se mais visibilidade, né? E incentiva a tudo isso. Porque essas lives, elas estimulam, né? As pessoas, é um lazer, né? Em que não há impedimento de quem vai participar pela idade, e os grupos começaram até se aglomerar de uma forma errônea, né, errada de comportamento, e isso estimulou os adolescentes. Então, assim, o álcool, ele é perigoso, né, porque ele vai estar relacionado com várias evoluções, né, vários comportamentos. Ele está relacionado com violência no trânsito, né, com maior índice de acidente automobilístico. Como você falou anteriormente, se a pessoa já é diabético, já é hipertenso, o álcool ele vai aumentar o número de casos de acidente vascular cerebral, de infarto agudo. O álcool pode também acometer o coração, dar uma miocardiopatia alcoólica, entendeu? O coração fica dilatado. Então, ele tem uma ação nociva em diversos órgãos do ser humano. A gente tem algum parâmetro, doutora, para falar assim, olha, eu bebi pouco, eu bebi moderadamente, ou então eu bebi exageradamente? Também tem isso, né? O pessoal gosta muito de falar assim, não, porque eu bebi só um pouquinho, foi só um pouquinho, né? E aí, existem esses parâmetros para o nosso corpo? Pois é, difícil, né? Gastroenterologista, patologista, falar desse limite, se existe uma dose segura. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe uma dose segura, mas
Os estudos comprovam que o uso do álcool até 30 gramas diário, ele não está relacionado com uma agressividade maior aos órgãos, né, ao organismo, ao ser humano. E aí, o que é que significa 30 gramas de álcool por dia? Significa 2 chopps, uma cerveja de 350 ml, porque em média isso tem 10 gramas de álcool, 10, 12, sim, até 14 gramas, dependendo da concentração. Então, é uma taça de vinho por dia, digamos que no máximo 2 doses de uísque, extrapolando 3 doses de uísque no dia. Então, essa média de 30 gramas de álcool dia, ela pode ser distribuída, mas também não faz bem acumular tudo isso e num dia só beber tudo de uma vez, entendeu? Aproveitar o sábado, né? Vamos falar assim, não, vou aproveitar o sábado para consumir todo o álcool que eu posso. E assim, é difícil você prever o que isso vai ocasionar, né? Porque é muito variável. Depende de fatores genéticos. Então, por exemplo, se você tem na família casos de alcoolistas, de pessoas que no passado já tiveram cirrose, então essa pessoa tem um componente genético importante. Vem com o fator ambiental, isso vai ter um efeito pior. Sim. Mas, assim, para doença hepática, eu creio, segundo toda a literatura, que até 30 gramas por dia é um consumo relativamente mais ou menos seguro. É importante a gente falar da vulnerabilidade da mulher ao álcool, entendeu? Em relação, existe uma diferença. A mulher tolera muito menos bebida alcoólica do que o homem, por vários motivos. Porque existe uma enzima, que é a álcool desidrogenase, e no fígado, que metaboliza o álcool, né? E nas mulheres essa enzima está reduzida, então, entendeu? Ela tem uma redução, então o álcool demora mais tempo a ser metabolizado no fígado. As mulheres também têm uma massa corpórea menor, tem mais gordura na maioria das vezes, entendeu? E tem menos água, então nessa distribuição as mulheres levam a desvantagem. Então é comum, por exemplo, agora que eu já voltei ao meu atendimento no consultório, eu tenho visto já a elevação das enzimas hepáticas, principalmente a gama-GT, que está diretamente relacionada ao consumo do álcool. Já percebeu isso nos seus pacientes? Já percebi isso nos meus pacientes que estão voltando, porque mulheres até que nem consumiam tanto, mas nessa pandemia, estimulada por essas lives, sem ter tantas obrigações em casa, então o lazer foi direcionado a um consumo exagerado. Virou a válvula de escape. Virou a válvula de escape. Isso é um perigo. Então a gente tem que estar atento, se controlar, né? Porque tudo comedido, eu acho que a gente vai poder fazer a vida toda sem grandes problemas, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante. Para a gente fechar, então, qual que é a mensagem que a senhora poderia deixar, então, para o pessoal que está nos assistindo, quando a gente fala de consumo de álcool, agora, nesse momento que a gente está vivendo, está passando? Eu acho que é preciso ter muito controle. Eu acho que por exemplo, eu sou a favor de que é saudável, né? É importante lembrar isso, porque as pessoas que estão grávidas são totalmente, não devem beber de forma alguma, é contraindicado. As pessoas que têm doenças pré-existentes, então se já tem, é uma pessoa obesa, que já tem gordura no fígado devido ao outro mecanismo, que é um metabólico, né? De esteatose por conta de sedentarismo, de obesidade, que já é uma doença inflamatória. Essas pessoas têm que ter um cuidado muito maior em não beber. Porque se elas, além disso, nessa fase circunstancial, adquirem esse vírus, né, o Covid-19, elas podem ter uma evolução muito mais inflamatória, uma resposta muito pior. Então, lembrar que a imunidade depende também de bons hábitos, de hábitos saudáveis. E o uso abusivo de álcool não é um hábito saudável. Então, assim,
é tentar se controlar, é tentar fazer atividade física. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente ganhou muito nessa pandemia, né? Nós temos, assim, de fácil acesso, sem custo algum, na maioria das vezes. A gente aprendeu a fazer exercício em casa, aulas, né? De todos os exercícios de musculação, de dança, de aeróbica. Isso realmente libera muita serotonina e pode levar a um sono melhor, uma sensação mais prazerosa, que vai melhorar e minimizar os efeitos do isolamento social e do distanciamento. Então, vamos separar as pessoas com doenças pré-existentes das pessoas saudáveis. Os saudáveis, eles podem consumir, desde que não ultrapasse 30 gramas por dia, né? Em mulher, no máximo, 7 doses na semana, e no homem, que tem uma tolerância maior, pode ser até umas 12, 14 doses na semana inteira. Então, assim, vamos tentar ter mais tolerância, ter mais... Tudo vai passar. Então, assim, acho que o mais importante é a gente manter a saúde, porque se passa tudo isso e fica esse saldo positivo, que é um indivíduo saudável, né? Eu acho que isso é o melhor que a gente pode orientar e é o melhor que a gente pode obter diante de um período tão difícil quanto esse, que atingiu todas as pessoas, de todas as formas. O álcool, né, ele não é a solução, tá, gente, aí para tudo, não, tá? É bom, importantíssimo que a gente cuide da nossa saúde e, é claro, saiba beber com moderação. O contato da doutora Eleusa tá aí na tela, por favor, pessoal, já coloca aí para a gente também reforçar. Deixa eu aproveitar aqui, ó, 9992 7173. Contato na tela. Se quiser tirar mais alguma dúvida, quiser saber mais de alguma coisa, por favor, pode entrar em contato. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Que momento enriquecedor. Com certeza aprendemos muito. Eu que agradeço, né, a oportunidade e estarei sempre disponível para qualquer esclarecimento, né? Pode deixar. Muito obrigada, Eu que agradeço. Obrigada a todos. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí não, na verdade, né? A gente está encerrando aqui o Bem Assim, mas você continue acompanhando a programação da TV Mar, tá? Nós voltamos ao vivo amanhã, a partir de 9h30, aqui na telinha da TV Mar. Beijo, maravilhosa terça para você. Tchau, tchau e até mais. Doutora maravilhosa.